Pronto. Nas últimas aulas, a gente viu o quê? A gente viu força-peso, força normal, força elástica e só, né? Hoje a gente vai ver força de atrito e sistema de bloco, se der tempo. Beleza? Tá sem áudio aí? É, aqui tá normal. Tá aparecendo aqui pra mim. Quando ficar sem áudio eu consigo ver aqui. Bom, deixa eu só ver se ninguém mandou nada aqui no WhatsApp. Não, nada. Então vamos lá. Seguinte, vamos para a força de atrito. Então, força de atrito. Bom, como o próprio nome diz, né? Força de atrito. A gente vai trabalhar com o atrito dos corpos com superfície. Ah, não tá indo aqui. Por que não tá indo? Ah, tá. E agora? Deixa eu ver o que tá acontecendo que não tá indo aqui. Acho que agora vai. Deixa eu fazer um teste, só um risco aqui pra ver se vai. Aí, agora foi. Beleza. Deixa eu dar uma minimizada aqui pra ir mais rápido, que eu descobri o que tava travando aquele dia. Aí. Tá bom. E a força de atrito, a gente vai trabalhar de atrito entre sólidos. Então a gente não vai considerar a resistência do ar. A gente vai considerar só o atrito do objeto com a superfície e por aí vai. Beleza? Então, a gente aqui vai trabalhar o atrito entre objetos e superfície. Tá? É esse aí o atrito que... Ah, minha cabeçona tá na frente ali, né? Esqueci desse detalhe. Deixa eu apagar aqui e ver até onde que eu posso escrever. Pera aí. Então, o atrito vai ser entre os objetos e a superfície. Primeira coisa é entender por que existe, professor. O Arthur pediu para avisar que ele caiu porque a internet dele caiu. Tá, beleza. Tranquilo, gente. Quando cair assim, vai entrando por mim tranquilo, tá? Não tem problema não. Até porque aqui também tá meio ruim a internet, para variar. Já estou resolvendo isso, mas vamos lá. Por que existe o atrito? Tá? Essa é a primeira pergunta. Por que o atrito entre dois corpos existem? A gente pode entender isso de duas maneiras. A gente pode entender da maneira macroscópica. Tá? Então, o que seria da maneira macroscópica? Macroscópica. Na maneira macroscópica, a gente vai considerar só a estrutura desse material. Tipo, se você desse um zoom vou falar binóculo, mas com um microscópio, você consegue perceber que por mais lisa que a superfície seja, ela é irregular. Nenhuma superfície é 100% lisa, tá? Então, aqui seria pela irregularidade das superfícies, tá bom? Esse é a primeira abordagem. Então eu vou fazer duas superfícies aqui, vou fazer o que seria o chão, tá? Então aqui eu tenho o chão, deixa eu mudar aqui que é mais fácil pintar com isso aqui. Pronto. Eu tenho o chão. E sobre o chão, aqui está o solo, né? O solo. Eu tenho um objeto colocado sobre ele. E esse objeto também é irregular. Por mais que ele pareça regular ao olho nu, ele é irregular. Então na hora que você vai arrastar um objeto, ou tentar arrastar um objeto, tá? Essas irregularidades... Por enquanto nada, jovem. Comecei agora. O Arthur perguntou aí. Perdeu nada não. Aqui eu tenho um objeto, né? Essas irregularidades, elas acabam atritando como se fossem dentes, raspando uma na outra. E aí a gente tem o atrito. Primeira coisa importante sobre o atrito. Se eu tenho um movimento para esse lado, um movimento para o lado direito aí, o atrito, neste meu caso específico, ele vai estar para o lado esquerdo. Ou seja, ele é contrário a esse deslizamento, tá?
Então é algo que atrapalha os movimentos a princípio, mas não é necessariamente algo ruim, porque a gente só anda por causa disso, tá? Agora o que vocês têm que tomar cuidado, e muito cuidado, o atrito não é contrário ao movimento sempre. Ele é contrário à tendência de deslizamento. Então, se eu empurro um objeto para a direita, a tendência desse objeto é ir para a direita. Então, o atrito vai ser para a esquerda. Mas nem sempre ele é contrário ao movimento. Por exemplo, quando você está andando, a tendência de quando você pisa e joga o pé para trás é escorregar o pé para trás, na direção das suas costas, tá? Mas o atrito que é contrário à tendência de deslizamento age para frente. Isso impulsiona seu pé para frente e você continua andando, tá? Então, a melhor definição para atrito, é que o atrito é contrário à tendência de deslizamento. Ele é contrário à tendência de deslizamento. Hoje já está menos travado aí perto dos outros dias. Tá tudo torto aí, mas dá para entender. Então, contrário à tendência de deslizamento. Isso aqui é extremamente importante. Isso vocês têm que lembrar, porque isso vai ser cobrado de várias maneiras possíveis, tá bom? A outra maneira de entender o atrito é da maneira microscópica. Então, o que significa isso? Na maneira microscópica, deixa eu mudar de cor aqui. Microscópica, tá? A gente pode entender o atrito como a interação elétrica entre a superfície e o objeto. Todos os materiais são feitos de átomos. Tudo é feito de átomos. Oi. O que está escrito depois de microscópica? Deixa eu ver aqui. Microscópica. Irregularidade. Obrigado. Tá, deixa eu melhorar ali. É que pra mim o fundo é branco, pra vocês não é, mas pra mim o fundo é branco e fica ruim de eu enxergar. Então eu não sei se dá pra entender ou não. Irregularidade da superfície. Bom, como eu ia dizendo, toda a matéria é feita de átomos. Então, quando você aproxima das superfícies, e esses átomos são feitos de prótons no núcleo e elétrons na eletrosfera, existe uma repulsão, tá? Então, aqui a gente está pensando no atômico. Então, os átomos, eu vou fazer os átomos como sendo bolinhas, bolinhas coloridas, tá? Os átomos não são bolinhas, mas vamos lá. Então, eu tenho bolinhas aqui, bolinhas aqui, bolinhas aqui, que representam a última camada de matéria do objeto, tá? A parte mais externa dele, da superfície. Esses átomos estão mais próximos, eu vou fazer eles assim para ficar mais fácil. E a superfície também é feita de átomos. Então a superfície também é feita de átomos. Então vou colocar aqui o solo para ficar mais simples de escrever. O que acontece? Por mais que o átomo seja neutro, porque ele está ligado, existem as ligações iônica e covalente, tudo isso aí você já viu em química, a parte mais externa de um átomo é a eletrosfera, onde as cargas são negativas. E cargas negativas se repelem, tá? Então, essa fileira de cima, ela é repelida pela fileira de baixo. Desse jeito. Quando o objeto está em repouso, tá? E é por isso que o objeto não atravessa a superfície, porque existe uma tensão entre esses átomos que seguram a superfície. Quando você vara um objeto, por exemplo, você corta um pedaço de papel, o que você está fazendo com a faca é passando a faca, que tem uma estrutura muito mais rígida atômica, e essa estrutura vai destruindo a estrutura do papel. Tá? E aí que vem aquele negócio de cortar a carne, quem gosta de churrasco aí, cortar a carne contra a fibra. Porque quando você corta contra a fibra, você quebra a fibra em pedaços menores, e a carne fica um pouco mais macia na hora de mastigar. Mas o que acontece? Se você tenta arrastar esse objeto, tá? Como existe agora um movimento, deixa eu apagar isso aqui, vocês vão entender por quê. Como existe um movimento, cadê o movimento? Cadê a cor do movimento? Ah, aqui. Como existe um movimento nessa fileira de cima aqui, movimento, deixa eu tentar diminuir um pouquinho a ponta da caneta, talvez fique melhor para vocês enxergarem. Aquelas forças agora são diferentes. Por quê? Porque esse objeto de cima, esse primeiro aqui, ó, verdinho, está tentando ir para frente. E o chão vai repelir ele. Então, esse aqui vai ser repelido por esse. Eu vou até mudar a cor aqui, vai dar um pouco de trabalho. Esse vai ser repelido por esse.
esse vai ser repelido por esse. Esse vai ser repelido por esse. Tá? De que maneira? Eu vou usar a mesma cor para todas as repulsões. De maneira que essa repulsão aconteça aqui, essa repulsão aconteça aqui, essa repulsão aconteça aqui, essa repulsão aconteça aqui, e isso sucessivamente. Então, o que acaba acontecendo? Essa repulsão que antes era só segurar o objeto, agora ganhou uma outra componente. Né? Isso aqui é um vetor. Então você tem uma componente assim, ó, de repulsão. Uma parte é o que a gente chama de atrito, e a outra parte é o que vocês conhecem como normal. Deixa eu melhorar aqui. Normal. Tá? E é isso que gera o atrito microscopicamente. Então, as duas explicações estão corretas, dependendo de como você aborda. É claro que a explicação microscópica ela é mais completa. Tá? A macroscópica é uma aproximação para simplificar, mas a microscópica é mais completa. Então, no final das contas, o atrito é uma força eletromagnética, assim como a normal. Todas as forças de contato, que os objetos precisam de contato para acontecer, atrito, normal, elástica, são forças microscópicas de natureza eletromagnética, tá bom? Agora a gente precisa entender, depois de entender o que é o atrito, o que influencia esse atrito, tá? E aí, para pensar na força de atrito na fórmula, apesar da explicação microscópica ser melhor, eu vou usar a explicação macroscópica, porque é mais fácil de dar exemplo, tá? Eu falei para vocês, ambas funcionam, a microscópica é mais geral, mas eu vou usar a macroscópica aqui. Então, vamos entender o que influencia o atrito. Depois eu vou, agora que eu que estou gravando a aula, acabar as 3 aulas da tarde, deixa eu ver que horas aqui, 5 e 5 mais ou menos, 6 horas da tarde essas aulas já estão lá no Classroom, tá? Para quem quiser assistir. Aí vocês podem copiar com mais calma. Ou se vocês quiserem eu posso mandar print, se vocês quiserem, tá? Das imagens que eu escrevi, dos slides que eu terminei de escrever, eu posso mandar no grupo também para quem quiser copiar. Aí vocês me falam no chat o que vocês acham melhor. A aula ou o print, tá? A aula eu vou mandar de jeito de outro. Se vocês quiserem que eu mande o print, eu também mando. Bom, e aí o que acontece? O que influencia o atrito? Então vamos lá. O que influencia o atrito? O que influencia o atrito? Tá? Interrogação. Bom, se eu estou pensando na macroscópica, a primeira coisa que eu tenho certeza que influencia o atrito é a rugosidade, a aspereza, tá? Tanto é que se você pegar uma borracha, por exemplo, aquela borracha, esqueci o nome dela agora, mono, que é aquela borracha japonesa que virou mania, tá? Que vem voltando no papelzinho, assim, uma cartolinazinha, para apagar, ela é bem lisa, aquela borracha. Então o que acontece? Ela apaga, certo? Você acaba gastando bastante, aquela borracha gasta muito, tá? Só que você não destrói o papel, porque o atrito é pequeno. Então você consegue limpar bem ali o papel sem destruir o papel. Já o lápis borracha, ele é muito mais áspero. E como ele é muito mais áspero, o atrito é muito maior. Então se você forçar um pouco mais, você chega até a atravessar a folha. Ou seja, você rasga a folha, tá? Porque o atrito depende da rugosidade. Então a primeira coisa que influencia aqui é a rugosidade da superfície. Rugosidade. Vocês podem entender como aspereza. Aspereza. Eu acho que é com Z aspereza. Nunca escrevi aspereza, agora vai. Se não for com Z, é com S. Depois eu jogo no Google aqui. Vou jogar já, peraí. Aspereza. É com Z, tá certo? Tá, deixa eu voltar pra aula aqui, só pra não escrever errado, né? A outra coisa que influencia o atrito é como que você tem o contato entre essas superfícies. Porque se você pegar uma borracha, ele mesmo lápis borracha, e passar bem de levezinho na folha, ele nem vai apagar. Ele vai raspar ali, mas não vai acontecer muita coisa. Se você carcar o lápis borracha na folha e passar, você vai rasgar na hora. Então, quanto mais contato você tem, mais força de contato, maior o atrito. Então, o contato entre as superfícies. Entre as superfícies, tá?
E essa força de contato entre as superfícies, olha só, é justamente a força normal. A força normal. Então não é à toa que a gente estudou a força normal. A gente precisa da força normal para calcular a força de atrito, tá bom? E como que a gente calcula a força de atrito? A fórmula da força de atrito, ao contrário da normal que não tinha fórmula, a fórmula é força de atrito é igual a μ vezes a normal. μ, essa letra grega, ela parece um U, tá? Quando ela está digitada, quando você não encontra ela feita à mão, você encontra ela digitada, eu vou fazer no cantinho aqui, tá embaixo da minha imagem. O μ aparece mais ou menos assim, ó. Ele parece um Uzinho. Tá? Para quem gosta de desenho, é o M que tinha na testa do Majin Buu. É esse Mi aí, é o do micrômetro. Então, micrômetro é mi metro, micrômetro. Mas esse Mi aqui não é o do micro, tá? A mesma letra, mas não significa a mesma coisa. Então, o que é cada coisa dessa força de atrito aqui? Bom, o Mi é justamente a rugosidade, que a gente chama de coeficiente de atrito, tá? Então, ele não tem unidade, tá? Ele é adimensional, que a gente fala, ele não tem unidade, ele é só um valor 0,2, 0,3. Então, esse Mi de Majin, na verdade, não era micro que simbolizava aquilo, que o Arthur falou aqui. Mas é a mesma letra, é isso que eu quis dizer. Aquela letra do M da cabeça do Majin Buu era o Mi, pra quem não conhece, tá? Quem não conhece, depois joga no Google aí. Bom, então o coeficiente de atrito não tem unidade. O N é a força normal. Força normal. Como é uma força, a medida dela é em newtons. E a força de atrito é a força de atrito, né? Então, força de atrito. E como é uma força, assim como a normal, a medida dela também é em newtons, tá? Então, cada uma dessas variáveis do lado direito da igualdade simboliza aquelas coisas que influenciam o atrito ali em cima. Primeira coisa importante, tá? Desse esquema todo, e a primeira, talvez, tabu que cai para alguns de vocês aí que sejam mais ligados a isso. Quando a galera vai mexer com carro, quem gosta de carro, e quem também não gosta, um dia vai ouvir isso, vai ouvir que falar, se você colocar pneus maiores, você diminui o atrito, ou o pneu dura mais, tá? Ou que dá mais estabilidade. Vamos por partes aqui, vamos analisar onde o atrito entra no pneu. Vou pegar três pneus aqui. Vou fazer um bem fininho, tipo aquele pneuzinho de Fusca. Tá? Aqui você está vendo tipo o carro de trás. Você está vendo o pneuzinho de trás. De trás, dá para entender, né? Aqui é o pneu. O chão está aqui embaixo. Quer ver? O chão está aqui. Pronto. Vou pegar um pneu agora. Faz conta que ele tem a mesma altura, tá? Que não vai caber ali. Vou fazer ele mais largo. Então vou aumentar aqui o tamanho do pneu. Aqui. Tá? E aqui eu tenho o chão. Primeira coisa, realmente, um pneu mais largo dá mais estabilidade. Do mesmo jeito que o mais arraste, como assim, jovem? Explica aí melhor. Talvez você esteja certo. Manda aí, vamos ver o que você vai falar. Deixa eu só puxar o cedilha aqui, o cedilha. Realmente, o pneu mais largo, ele é melhor em questão de estabilidade, mas por um simples motivo, que não tem a ver com atrito. Tá? Como ele é mais largo, a base dele é maior. Então, do mesmo jeito que se você ficar na ponta do pé é mais instável do que você ficar com a sola do pé no chão, tá? Aqui tem uma área maior, um pneu mais largo, ele tem mais estabilidade, porque ele tem mais área de contato ali. Mais fino, mais arraste, igual os carros de arrancada. Então, só que o carro de arrancada atrás usa um pneu maior, né? Na frente o pneu é pequenininho, mas é porque a frente do carro tem que ser leve. Ela quase não traciona, várias vezes ela levanta. Pra quem não entendeu o que eu tô falando, o baianinho do Xerém aí falou o seguinte, que quando você tem aqueles dragster, aqueles carros que tem... Deixa eu tentar fazer um dragster aqui, não sei se eu consigo desenhar um dragster. Tá fazendo o canto aqui, ó, não sei, aqui. O dragster de lado... Opa, peraí. O dragster de lado é mais ou menos assim, você tem um pneuzão atrás,
Aí você tem onde o cara fica aqui sentado, tem o volante, tem tudo. E aqui na frente tem um pneuzinho bem pequenininho, bem safado, tá? Que ele tá de lado. E aí esse carro, deixa eu fazer o pneu da mesma cor para fazer sentido, né? Então aqui eu tenho o pneu atrás e eu tenho o pneu na frente. Tá? Realmente, o Dragster tem um pneuzinho bem... ficou parecido as cores ali, mas tudo bem. O pneu maior, na verdade, você usa para ele gastar menos. Mas você olhar na fórmula ali, não tem nada de área na normal, tá vendo? Então o que acontece quando você coloca um pneu mais largo em relação ao pneu mais fino? Para o mesmo carro, tá? Não estou pensando em carros diferentes. Para o mesmo carro. A força normal, que antes ageria no pneu menorzinho, várias normaisinhas pequenininhas aqui, ó. Tipo, o carro tem 1 tonelada. São 4 pneus, ele vai segurar ali 250 quilos cada pneu, mais ou menos 2.500 newtons. Então aqui, 2.500 newtons, espalhados nessa área pequena. Se você tem o mesmo carro com pneus maiores, você tem a mesma força normal acontecendo, só que numa área maior. Então você desgasta menos o pneu, realmente. Por isso que normalmente carros de corrida, apesar de a gente não perceber isso na TV, tem pneus mais largos. Carro de Fórmula 1. O melhor exemplo possível sempre é a Fórmula 1, tá? Mas isso não melhora o atrito. Isso não deixa o carro com mais grip com o asfalto, com mais junto ao asfalto, tá? O que faz o carro de Fórmula 1 ter maior atrito e o pneu gastar em 20 voltas, além do composto ser diferente do pneu que a gente compra no mercado para usar nos nossos carros, é o aerofólio do carro. Porque o que o aerofólio faz? Lá vai eu tentar desenhar um carro agora. Pera aí, um carro de Fórmula 1, de lado. Devia ter pegado uma imagem na internet. Então aqui eu tenho... Vou tentar, vamos ver se vai dar, né? Se não der, paciência, vamos na fé. Aqui assim mais ou menos, aqui, e aqui eu tenho aerofólio. Até que ficou bom. O louco, ficou bonitinho. Tá, não vou pintar o carro não, senão dá muito trabalho. Então aqui eu tenho o pneu da frente, certo? E o pneu de trás que é maior que o pneu da frente. Saudade da Fórmula 1. Temos aqui o nosso carrinho de Fórmula 1. O que o aerofólio faz? Aquela prancha que tem na frente, aqui ó, essa prancha que tem aqui na frente e essa prancha que tem aqui atrás. Quando o ar passa, esse aerofólio, do jeito mais banal possível, é uma asa invertida. Então ele faz que em vez do carro decolar, o carro grude mais no chão. Então o ar que está passando acaba empurrando o carro para baixo. Quando esse ar que passa por aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer de um jeito mais legal aqui, peraí, deixa eu ver como que fica. Não apareceu nada? Aqui, assim vai dar pra ver, peraí. Deixa eu melhorar aqui. Aí tá bom, assim vai ficar melhor. Então, ó, quando o ar passa por aqui, ele bate nesse aerofólio, bate no de trás e vai pra trás, tá bom? Essas regiões em que ele bate no aerofólio, que eu vou até mudar de cor aqui, vou colocar uma cor mais escura. Esta região aqui, ó, que tem o aerofólio da frente, e esta região aqui de trás, pressionam o carro para baixo. Então o carro recebe uma força maior para baixo, gruda mais no chão e para compensar isso, o que a superfície faz? Ela aumenta o valor da força normal. Se você aumenta o valor da força normal, você aumenta o atrito. E aí sim, um pneu mais largo com aerofólio faz com que o carro tenha mais aderência. E aí ele acaba gastando mais, tá? Então só colocar um pneu mais largo das talas que a gente usa no dia a dia, tá? De rodas, não faz sentido. Não faz sentido. É quase tirar aquela rodinha de parece uma bicicleta que vem no Fusca e colocar uma roda decente, um pneuzinho maiorzinho, 13, 14, beleza. Mas não adianta largar o pneu e falar, não, porque dá mais estabilidade. Não dá. Existem pessoas que estudam para construir o carro. Quando você mexe na largura do pneu, você mexe em todo o balanço do carro. E normalmente isso dá problema. Uma outra coisa que acontece com o pneu, só para a gente terminar o raciocínio aqui de pneu, mesmo sendo conteúdo, mas isso vai servir para a vida de vocês. Tem gente que em vez de deixar o pneu mais largo, faz de conta que a roda está aqui, ó, a parte de metal. Essa parte que eu estou colocando aqui, pintando de amarelo dentro dos pneus, tá? Tem gente que faz o quê? E acha bonito, tá? Pega lá, sem ofensa se alguém se doer, hein? Pega um pneu, normalmente um pneu mais largo também, e coloca uma roda que a gente fala de tala baixa, né? Ou de perfil baixo. A roda pneu de perfil baixo.
Então tá com uma roda gigante no carro, a parte de metal passa a ser muito maior do que era antes. Tá, por exemplo, assim, ó. E sobra só um pouquinho de borracha em cima e embaixo. Isso acaba com a estabilidade do carro, tá? Isso destrói a estabilidade do carro, porque você tem pouca borracha para se movimentar. E aí você acaba perdendo todo aquele jogo que o pneu consegue fazer na curva para segurar o carro, você acaba perdendo, apesar que você aumentou a área. A outra caca que muita gente faz não é nem usar o pneu largo, mas é colocar pneu BF. O povo que gosta de tem caminhonete adora fazer isso. Que aí é o contrário. A tala de borracha em cima é gigantesca. E esse pedaço aqui que eu vou fazer de vermelho, ó, é muito maior do que a parte que normalmente vem de fábrica do carro. Que o engenheiro pensou, os engenheiros pensaram, tá? Por que esse pneu faz sentido quando você vai trabalhar com o carro? Porque como a borracha é mais alta, você tem mais cravos ali, você tem mais atrito com o solo, né? Você cavuca mais o solo e não atola. O que acontece quando você faz isso, colocando uma saveira e vai andar dentro da cidade? O asfalto, na teoria, não tem tanta irregularidade quanto a estrada de terra. E aí essa borracha, ela serve como uma mola. Então ela vai absorver o impacto, só que ela vai passar esse impacto para cima. O carro fica mais alto. O carro ficando mais alto, você acaba perdendo muita estabilidade. E aí não é à toa que caminhonete capota fácil. Tem a Hilux, né, que era a capota Lux, que capotava por qualquer motivo, porque o carro, além de ser alto, o pneu já não é adequado para você andar a 150 ou fazer curva muito rápido, tá? Então tudo isso aqui tem a ver com o tamanho de pneu e tem a ver em algum momento com atrito, tá? Então são coisas que vocês vão vivenciar, tá? Então não adianta querer mexer muito no carro, gente. É a máxima. É igual computador. Você quer comprar um computador bom, você gasta dinheiro e compra um computador bom. Não adianta comprar um computador baratinho e tentar colocar peça boa. Não vai ficar bom. Você quer ter um carro massa, grandão, monstro, trabalha, ou rouba alguém, sei lá, fala o que você vai fazer da vida, junta dinheiro e compra um carro bom. Não adianta ficar, entendeu? O carro é para te levar de um ponto a outro. É para isso que ele serve. Bom, e quanto mais baixo, né, o carro, mais próximo do chão, o carro, não o pneu, aí sim o carro tem mais estabilidade. Tanto que só para fechar a ideia da Fórmula 1 aqui, o piloto de Fórmula 1 ele fica sentado assim dentro do carro. Ó, vou tentar fazer aqui, tá? Aqui tem a cabeça dele. Aqui tem a coluna dele. O braço dele fica aqui no volante, tá? E ele fica desse jeito aqui, ó. Ele fica... Não é tão pra frente que ele fica um pouco mais pra trás, mas a bunda dele tá quase no chão. É coisa de 1 palmo de distância pro chão. Porque aí você abaixa o centro de gravidade e aí o carro consegue correr com mais estabilidade, tá? Apesar dessa divagação aqui sobre pneus, alguém tem alguma dúvida sobre a parte do atrito, o que influencia, o que não influencia? Quer perguntar? Porque a gente acabei de ver aqui que eu já passei 1 minuto da aula. Não? Tranquilo? Pessoal, vou fazer o seguinte, vamos fazer um combinado nosso aqui. Eu não fiz nenhum exercício ainda, tá? Então eu vou pausar no normal aqui, tá? Que seria pausar essa aula, vou dar um intervalo que é de 5 minutinhos, conecto na outra e aí depois eu continuo. Firmeza? Beleza, então. Vou desconectar aqui e aguardo vocês daqui a pouco no outro link. Falou, galera. Deixa eu fechar minha gravação aqui.